que a gente acaba percebendo é o seguinte, eles estão perdendo o poder de influência, a zona de influência. Eu não vejo a China querendo dominar o mundo. Mas agora, que essa já é uma proposta sua bastante, digamos, provocativa, porque não vejo ela a maior querendo dominar parte o das mundo. pessoas enxerga assim a China. Eu acho com toda clareza para mim que a China quer expulsar os Estados Unidos da Ásia. Isso não há a menor dúvida, tanto exercendo pressão em relação a Taiwan, porque na realidade, muitas coisas começaram também com Trump. Trump, por incrível que pareça, ele acabou deixando algumas bolas no meio do caminho e a China foi pegando. Se você lembrar uma conversa entre Trump, ele falava o seguinte, logo que ele foi eleito, ele falou, eu não sei até que ponto eu defenderia o país Montenegro de um ataque da Rússia. Ora, Montenegro a gente sabe, é um país pequeno, mas imagina como pensou que fica nos Balcãs. Exato. Ponto focal tradicional da geopolítica europeia. E faz parte da OTAN. Agora imagina como a Coreia do Sul, Taiwan, Japão, Filipinas, Austrália perceberam. Ele falou, pera um pouquinho, qual é o limite que os Estados Unidos vão acabar defendendo? Acabou a Pax Americana? Ou será que os Estados Unidos estão roendo corda? A hora que o Trump falou isso, a China adorou. Falou, olha, vocês estão vendo? Vocês não podem confiar nos Estados Unidos. Vocês têm que confiar em mim. Japão, obviamente, os países da Ásia buscam sempre ter uma posição neutra. Eu faço negócios com a Ásia, mas eu não gostaria de deixar a defesa norte-americana em vão. Nós vamos voltar a esse ponto. Já há vários que você levantou, a gente tem tempo para desenvolver. Queria colocar a Larissa e, na sequência, o Gunther na conversa. Larissa, da sua perspectiva e da sua vivência da China, sobretudo. Essa frase do Roberto Dumas é ótima para a gente começar a pensar nela. Eles não querem mesmo dominar o mundo? Está errado quem acha que eles querem dominar o mundo? Eu concordo com o Dumas nesse ponto. Eu também não acho que a China queira dominar o mundo e eu acho que talvez essa seja a grande diferença entre a China e a União Soviética, porque a gente frequentemente pensa nesse ponto da relação atual da China com os Estados Unidos. Existe uma comparação da relação dos Estados Unidos com a União Soviética. Eu acho que essa comparação não é válida, no sentido de que a China não é a União Soviética, porque ela não quer exportar o seu modelo político, sobretudo seu modelo econômico. Ela não quer rivalizar com os Estados Unidos no seu modelo econômico. Eu entendo que a proposta chinesa é uma proposta de desenvolvimento interno, é uma questão de como lidar com o problema da miséria em que estava a China no momento em que eles começaram a tentar lidar com esse problema. Então, o que eu vejo na China é o maior milagre econômico da história da humanidade, um sistema que conseguiu, por métodos muito próprios que não funcionariam, que não são replicáveis para outros locais, tirar da pobreza um número que, dependendo da estimativa, varia entre 500 e 800 milhões de pessoas, de acordo com dados do Banco Mundial. Fora os outros países que disso também se beneficiam. Exatamente, mas eu não vejo a China num modelo soviético de tentar fazer com que outros se espelhem nela, ou mesmo se inspirem, ou mesmo impondo o modelo dela a terceiros. Eu não vejo isso acontecendo. Gunther. Eu vejo a China questionando a ordem ocidental liberal criada pelos Estados Unidos, especialmente ao fim da Segunda Guerra Mundial. Porque a ordem internacional como um conjunto de acordos, tratados, organismos internacionais que regulam as relações entre os Estados. Eles já começaram a fazer isso ao fim da Primeira Guerra. A Liga das Nações foi uma proposta americana, presidente Woodrow Wilson. E ao fim da Segunda Guerra Mundial, os americanos procuraram rearranjar essa ordem internacional. O sistema Bretton Woods, que foi negociado em 1944, que é uma regulamentação da economia capitalista, pensando já o pós-Segunda Guerra. De onde sai o FMI e o Banco Mundial. Isso, saiu o FMI e Banco Mundial, e tinha uma proposta para uma Organização Internacional do Comércio, regular o comércio, que não saiu e só veio sair depois em 1995. E a ONU? Com o Conselho de Segurança, os 5 aliados da Segunda Guerra Mundial, sendo capitaneados, os grandes capitães da paz e da estabilidade internacional. O problema é que o mundo mergulhou na Guerra Fria, nessa lógica de disputas de modelos. Com o fim da União Soviética, esse modelo
liberal, ocidental, se virou essa ordem majoritária, principalmente em 2 pontos: livre comércio e direitos humanos. São 2 pontos que o governo chinês vem questionando aos poucos. Por quê? Livre comércio, quando a China adere à OMC, ela se compromete a fazer o quê? Em até 16 anos, transformar sua economia numa economia de livre mercado. Não foi, por isso que eu concordo. O Trump estava certíssimo quanto a isso. Ela não transformou a economia numa economia de livre mercado. Muito menos o seu sistema como se esperava numa democracia liberal. Muito menos, que os liberais acreditaram que basta introduzir o capitalismo na China, que as forças sociais vão levar a uma democratização. Não aconteceu. Dumas, é bastante assertivo o que o Gunther acaba de dizer, porque não se trata simplesmente da rivalidade entre a superpotência tech dominante e a sua desafiante. Se trata de contestar a ordem internacional tal como a conhecemos nos últimos 70 anos. É isso? Eu acho que contestar poderia ser mais... Eu estou usando a palavra com... Sim. Eu acho que é muito mais no sentido da China querer se projetar e mostrar a importância que ela tem agora. Mas ao fazer isso, ela não é obrigada a contestar? Ao fazer isso, ela sabe que ela não tem o poder que ela poderia ter, dado o tamanho que ela tem no FMI. Ela sabe que ela não tem o poder de veto, o poder de fala no Banco Mundial. Por isso, ela cria as instituições dela. Ela cria as instituições na Ásia, como o novo Banco dos BRICS, o New Development Bank, o Asia Infrastructure Bank. Então, ela está construindo instituições do pós-guerra que coadunam também com as instituições de Bretton Woods. Ou seja, já que eu não tenho o poder que eu gostaria de ter no FMI, não me dão um poder porque isso é liderado pelos Estados Unidos, eu monto o New Development Bank. Isso é para ajudar. Então eu monto o Asia Infrastructure Bank. Então eles estão fazendo uma coisa onde a China possa se projetar e mostrar uma nova importância.